Olá, olá, sejam bem-vindos ao canal Pé na História. Aqui a viagem no tempo é sempre uma aventura. Já era um projeto antigo, executo hoje graças, a uma dúvida de um aluno que me enviou o seguinte e-mail, abre aspas. Eu estava estudando para sua querida e temida prova e me surgiu a dúvida. No resumo que você colocou na agenda, que por sinal é muito bom, está escrito que a questão Christie começou em 1861 e que a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, foi feita em 1850. Aí eu estou me questionando, como que a Inglaterra proibiu as nações de traficar e causou aquela confusão toda entre Dom Pedro II e o Christie. Christie é o William Christie, que é o embaixador inglês, que resultou na questão Christie. Se já tinha uma lei que proibiu o tráfico aqui no Brasil desde 1850, as datas não estão batendo e eu estou completamente confuso. Bom, uma excelente pergunta. É exatamente o tipo de raciocínio, que nós, professores, queremos dos nossos alunos de um bom historiador. Ele deve ter. Buscar as conexões, questionar a linha do tempo. Eu fico muito feliz que você esteja se aprofundando tanto nos estudos e pode acreditar, sua dúvida é tão boa que me inspirou a produzir vídeos aqui no canal. Criar esse canal em si. Se perguntas como essa aparecerem em sala de aula, imagina quantas outras pessoas também podem ter a mesma curiosidade, não é? Então, vamos esclarecer tudo de maneira simples e direta. A sua confusão faz todo sentido. Agora vamos à questão Christie. A questão Christie e a Lei Eusébio de Queiroz, apesar de envolver o Brasil e a Inglaterra, são crises diferentes e não estão diretamente conectadas no tempo, como parece. A Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, é uma resposta do Brasil à Lei Aberdeen de 1845. Realmente ela encerrou o tráfico negreiro transatlântico no Brasil com uma forte pressão britânica. Mas a questão Christie, que começou mais de 10 anos depois, em 1861, não foi causada pelo tráfico. Ela foi desencadeada por dois incidentes específicos. Em 61, é o que nós vamos falar agora, em 61, houve um conflito diplomático, porque houve um naufrágio do navio no Rio Grande do Sul, Príncipe de Gales, e a Inglaterra, o William Christie, acusou os brasileiros de roubarem a carga. Isso já lá no final do Segundo Reinado, em 1861. Tendo passado um ano, o Brasil prendeu três oficiais em 62, que estavam bêbados, ali no Rio de Janeiro, prenderam, eles estavam sem documentos, bêbados e sem documentos, foram presos, e isso foi o estopim para o William Christie dar o que muitos historiadores chamam de ataque de pelanca, mas também era a intenção também de mostrar ali, a Inglaterra estava ali no seu crescente imperialismo já para cima da África e tal, então William Christie estava também tentando ali abrir essa parte do imperialismo para cima do Brasil. Então William Christie, o embaixador vai fazer duras exigências ao governo brasileiro, queria uma indenização e punição imediata dos oficiais, dos policiais que prenderam os oficiais ingleses, e o Brasil, coube o quê? Fazer a investigação. O Brasil investigou, aceitou algumas imposições, só que o William Christie ainda queria mais, ele queria, que o Brasil, Dom Pedro II exigiu que Dom Pedro II pedisse desculpas, o que Dom Pedro II, ele rejeitou a proposta, e Christian ordenou que navios de guerra britânicos apreendessem as embarcações no porto, no Rio de Janeiro. Então 12 embarcações foram presas, Então a crise explodiu. Dom Pedro II reagiu com firmeza. Dom Pedro II vai romper relações com a Inglaterra em 1863 e só 3 anos depois, os dois países voltam a se entender. Houve uma intermediação ali arbitrária ali do Leopoldo, de Leopoldo I, o rei o imperador da Bélgica, que era primo da rainha Vitória, da Inglaterra, e fez essa intermediação aí. E o Brasil não queria entrar em conflito com a Inglaterra, que era a maior potência mundial, a marinha britânica era a mais forte, era uma das mais poderosas, e a marinha brasileira não era o que é hoje. Nós estávamos ali no começo, o exército ali estava começando a se firmar ali, o exército brasileiro ele vai se firmar anos depois, alguns anos ali depois, nesse período do conflito, enquanto o Brasil está rompido, com a Inglaterra,
o Brasil vai entrar na Guerra do Paraguai. Então aí já é uma coisa também que na Guerra do Paraguai não teve a intenção da Inglaterra fazer com que o Brasil entrasse numa guerra ou que a Inglaterra entrasse num conflito com o Uruguai, né? O Brasil estava rompido nesse momento. E é nesse momento em que o Brasil se rompe com a Inglaterra, que tem a Guerra do Paraguai, que se fortalece, né, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras. Então, o Brasil não podia entrar num conflito direto com a Inglaterra, mas quase que a questão Christie vai entrar. William Christie vai ser expulso do Brasil nessa época aí. Então, os incidentes que causaram a questão Christie foi exatamente esse: o naufrágio do navio Príncipe de Gales lá no Rio Grande do Sul, a prisão dos oficiais bêbados no Rio de Janeiro, que estavam sem documentos, e o William Christie, que na sua intenção ali de fazer valer a lei britânica em solo brasileiro, se julgou achando que ele poderia legislar em solo brasileiro as leis britânicas. Então o Dom Pedro II ele foi firme, a população ficou ao lado do imperador, ficou contra o embaixador. Ele praticamente, segundo algumas fontes, ele praticamente vai ser quase linchado no Rio de Janeiro, mas eles retiram ele dali, né? Então, é exatamente isso que a gente tem na questão Christie. Você tem o embaixador britânico se colocando à frente botando ali o seu poderio de embaixador ali à frente, tentando botar à frente do imperador. O imperador não aceitando, até porque o imperador já era um exímio político e então, conhecia bastante das leis, então ele vai fazer pressão também para exigir a soberania nacional brasileira, que se firmando ali nessa época. A questão Christie não é um assunto que foi muito cobrado alguns anos atrás, né? E agora ele vem sendo cobrado nos últimos anos, principalmente em prova de Enem. Mas a questão Christie, na década de 90, por exemplo, era pouco falado nas escolas, né, no início dos anos 2000. E agora não, agora já tem uma certa relevância, porque esses episódios, essa questão Christie, vai colocar o Brasil dentro de uma diplomacia internacional. E a partir disso, quando o Brasil ele bate de frente, rompe ligações com a Inglaterra, que você tem ali o pacto de fazer negócio com a Inglaterra em 1827, né, com a independência do Brasil e a nova Constituição. Agora, com esse rompimento com a Inglaterra, o Brasil passa agora a fazer negócios com os Estados Unidos, passa a fazer negócio com a Itália, com a França. Então, nesse momento, com o rompimento diplomático, isso vai ser benéfico para o Brasil no cenário internacional, né? A mensagem vai ficar clara: o Brasil não vai aceitar mais pressão da maior nação do mundo, né? Da maior potência naval do mundo. Então, a questão Christie, reforço, ela virou um marco da diplomacia brasileira no segundo reinado e mostrou como o país defendia sua soberania. Beleza? Se você gostou desse resumo, curta o vídeo, compartilhe, porque isso mostra para a plataforma, né, que o vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. Não esqueça de comentar aí qual é o outro, né, tema histórico que você quer ver explicado aqui no canal. Ative o sininho para você receber as próximas notificações quando sair vídeo novo aqui no canal também. Em breve teremos um vídeo mais completo sobre a história do Brasil, falando do Brasil colônia, do Brasil império, né, e do Brasil república, que é a que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Um abraço, fui, pé na história.